Olá, Olá, boa tarde. Oi, Olha que legal! Todo mundo ao mesmo tempo. Você está aqui ao vivo com vocês para mais uma live. Estou conseguindo meu. é um prazer também. o seu rosto não está aparecendo na live. No caso da minha live. Para começar o ele está bem longe, né? Então, A voz da Vera tá saindo bem lá no fundo, assim, bem, tipo, dá uma pausa. vou pedir para ele fazer a apresentação dele, para iniciar a nossa. Eu não tô conseguindo escutar. Oi? Conseguiu me ouvir? Estão me ouvindo? Agora eu escutei. Bem baixo, bem baixo. Eu não tô conseguindo escutar. Peraí, deixa eu tirar esse fone. Peraí, eu vou ver meu fone. Que aqui tá muito zoado, né? Peraí. Tá me escutando agora? Tá, agora o que eu tenho que fazer mesmo que eu não escutei naquela hora? Eu tô perdidinho aqui. Ai. Eu não tô conseguindo escutar nada. Nada mesmo. Tô aqui perdido. Ai. Peraí. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Agora sim? Então, era algum problema lá com o Luiz, que caiu a conexão dele agora, e ninguém estava me respondendo, acho que não estava me ouvindo. Ele está pedindo para voltar, mas aí vamos ver então. Eu pedi para o Pedro, se possível, fazer a apresentação dele primeiro, né, que ele está lá em Portugal, né? Então, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Aí você pode começar a fazer a sua apresentação, para a gente poder te conhecer um pouco melhor. O prazer é todo meu, Verónica. Conseguem ouvir-me? Sim, consigo. Muito bem. Eu sou o Pedro Val, sou autor de um primeiro livro de poesia, que já tem uns anos, mas que tem um trajeto muito bonito, pelo menos é assim que eu vejo, e fico muito feliz pelo convite, Verónica. Eu digo sempre que sim. Infelizmente, da outra vez eu estava mesmo atacado da asma e não conseguia mesmo quase falar, mas é ótimo estar aqui convosco hoje. E o que é que eu tenho para dizer? Sou professor já há 22 anos, que leciono principalmente aqui na Ilha da Madeira, que fica junto à África, mas pertence a Portugal, obviamente. Eu gosto muito da vida cá, é uma vida muito tranquila, muito ligada à natureza, muito ligada às leituras, muito ligada ao pensamento. E quase sem querer surgiu este primeiro livro há uns anos, e com o entusiasmo de muitos leitores, principalmente aí no Brasil, eu tenho continuado a sua divulgação. Posso mostrar só a capa, não sei se este é o momento. Tenho aqui o... Fica à vontade, pode mostrar. Ali em cima conseguem ver um bocadinho do design da obra, da arte digital. Foi um designer que eu contratei, que se chama Hernando Urrutia, que fez um trabalho que leva o livro a uma categoria de obra plástica, mais do que um mero livro de poesia. E é a partir daí que eu tenho divulgado quase que diariamente o livro por todos os países da lusofonia, e tenho conhecido imensa gente do mundo da poesia, da literatura,
das artes, da cultura, e tenho estabelecido imensos contactos e eu tenho um sonho de ir divulgar o livro presencialmente pelo Brasil, fazer uma espécie de viagem literária e poética, 2 meses, talvez nas férias, julho e agosto. Vamos ver se consigo realizar esse sonho. E tem sido assim, os meus dias, quando tenho alguma oportunidade, tenho aproveitado para divulgar a obra. E espero mais tarde poder, já selecionei aqui 2 poemas. Se tiver a oportunidade depois, gostaria de os ler. Pode sim, com certeza. Deixa só a gente se apresentar. Eu vou pedir para o Tetsu se apresentar também. O Luiz, ele está com um probleminha no som. Ele está falando aqui, minha câmera não está aparecendo. É porque você mandou o convite, eu ainda não aceitei, mas você está com um probleminha no som, aí eu vou pedir para você abaixar um pouco o ruído de trás, que eu acho que ninguém estava me ouvindo quando eu estava falando, por causa desse som. Aí eu já te chamo, tá? Vou deixar o Tetsu se apresentar, depois eu aceito o convite, tá bom? Fica tranquilo aí. Vai, Tetsu. Olá, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com você, Verônica. Uma grande amiga, atriz já de outros carnavais, de outros trabalhos. E eu, então, meu nome é Tetsu Takita. Também, às vezes, uso o nome artístico de Ted Pássaro ou Ted Sama, por causa da meu alter ego Samantha Cats, né? Então, eu sou o militante da arte queer. E os meus livros, ultimamente, eles têm sido uma viagem a esse personagem de mim mesmo, que é o nome do livro, que na verdade é uma investigação que eu faço a respeito dessa coisa do teatro, né, das múltiplas faces que a gente tem e que a gente utiliza na vida. Cada vez que a gente está em algum ambiente, a gente é um personagem. Então esse personagem o foco da minha obra. Não necessariamente eu, mas falando dessas personalidades que todo mundo carrega, mesmo que sem saber, né? Então é um livro poético, né? Ele tem, eu já estou no 7º, e ele é um livro que carrega a questão da poesia e também um pouco de mergulho numa ficção biografada, né? Que não necessariamente são memórias, mas que ele brinca com essa coisa dos personagens. Então agora esse ano eu pretendo lançar o 8, que é o Infinito, porque é uma brincadeira bem gostosa. Como eu também faço desenho, tem alguns livros desse como é que se diz? Umas versões, não, eu ia falar. Tem uns capítulos do livro que ele tem também brinca com quadrinhos, né? Então você estava falando que aquele livro da Flup, HQ Cidade de Deus, né, que eu dei para você em 2018, ele também é assim, isso, ele é mais de quadrinhos. Então o meu livro ele tem umas partes que são de quadrinhos, alguns, e outras de literatura mesmo, com poesia. E é um prazer estar apresentando o livro. Até queria falar que não é de Páscoa, presente de Páscoa, porque as pessoas vão ver essa live de repente até depois. Mas quem quiser, tiver interessado, independente do Pix e tal, quem tiver interessado, manda e-mail para mim que eu mando. Que a gente, né? Eu quero que tenha leitura. O teu livro atual é qual? Que eu não O atual é o 7º. Que é o personagem do mesmo 7º, deixa eu ver onde é que tá. Isso, acho, obrigado. Esse aqui é o Compilation. Esse aqui, inclusive, é aquilo que eu falei, é HQ mais o quê? O que é a Universidade das Quebradas, que um tempo da minha vida eu frequentei, que é um projeto bem legal da FRJ, e aí ele tem quadrinhos, aqui também tem esse relato de como foi a minha experiência na Universidade das Quebradas. Então esse é o 7º, que chama Compilation. É porque já está falando aqui que já tem 3 colaboradores. Né? Tá aparecendo essa mensagem para mim. Você já está ao vivo porque não está aparecendo para mim na câmera. A gente estava até ouvindo a voz dele, verdade. Estou perdido. Só um minutinho, gente. É porque o que aconteceu aqui?
do Luiz. Ele mandou um convite, tá aparecendo na câmerazinha, e quando eu vou aceitar, tá falando que já tem 3 colaboradores. Aí eu não estou conseguindo puxar o nome dele para mandar o convite de novo. Aí vê se você consegue sair e entrar de novo, que aí a gente tenta de novo te conectar, tá bom? Só um minutinho, aí a gente vai tocando a live, daqui a pouco a gente tenta te conectar de novo, tá bom? Então vamos começar a partir das nossas perguntas. Eu queria perguntar para o Pedro, qual seria a sua maior preocupação em escrever? Quando você escreve, eu vi que você fala bastante sobre o mar, né, nas suas poesias também. Você consegue me dizer se você costuma subir montanhas? Essa reflexão faz você escrever melhor suas poesias? São inspiradas nisso? No próprio local que você está, né, em Portugal? Como Sim, que é a sua experiência? a experiência é muito importante para a escrita. Nós temos de viver para depois os poemas ou a prosa ser autêntica, não é? Acredito também na capacidade de fabulação, acredito na criatividade, mas nós temos de viver acima de tudo. E a poesia não é só um livro escrito, a poesia faz parte da vida, nós temos de aprender a viver poeticamente. Para mim, o mais difícil na escrita é ter uma obrigação diária de escrever. Eu não me obrigo a isso, pelo menos até agora isso não funciona. Leio imenso todos os dias, faço os meus apontamentos. Claro que quando tenho um poema que precisa mesmo de uma voz, eu escrevo, anoto. E depois eu acredito que vai haver um momento, depois de tanta experiência, em que eu me vou sentar e depois é tudo muito rápido. As conexões todas que o nosso cérebro é capaz de fazer e aí sim a capacidade de ir buscar a experiência e incutir a parte criativa, e acredito que este livro que tenha muito disso, eram cerca de 600 poemas no início. Eu obviamente fui escolhendo os melhores, fui escolhendo, até ficarem só 63, 10%, não é muito, mas todos esses textos resultaram de uma experiência de vida acumulada. Subo às montanhas, sempre que tenho oportunidade. Aqui a Ilha da Madeira, nós em 30 minutos subimos do mar, do nível do mar até aos 1800 metros. É muito rápido e são montanhas fabulosas. São tão bonitas como perigosas. Por exemplo, há 2 dias que começou a nevar nos picos mais altos da ilha e é fascinante a aventura, mas por outro lado também o risco é muito maior, claro que sim. Eu tento recolher o máximo possível de experiências pessoais, mas também das pessoas que estão à minha volta, e faço muitas perguntas no meu dia a dia. Eu trabalho com crianças, trabalhei 16 anos com adultos, ao nível do ensino também, crianças e adultos em simultâneo, e são a grande fonte de inspiração da minha vida, onde eu passo mais tempo, e tudo isso, claro, que vai influenciar a minha escrita e, neste caso, a poesia. Também escrevo em prosa, tenho alguns projetos para no futuro poder desenvolver, mas acredito ainda que este livro tem um trajeto, um caminho que ainda vai ser trilhado, e não quero estar a sobrepor nada ao azul instantâneo neste momento. O mais difícil, então, em resumo, para mim é a obrigação de escrever. Aliás, como quase tudo na minha vida, eu gosto da palavra liberdade, e acho que a escrita também está muito ligada com a liberdade. Nós devemos, acima de tudo, ser livres,
e a escrita é uma forma muito preciosa de libertação. Que legal. E você, como que você vê assim, você morando em Portugal, não sei se você já veio ao Brasil, já veio visitar, não, né? Então, se você, mesmo não vindo ao Brasil, como que você vê a poesia no Brasil? Como que você vê essa relação que nós estamos tendo com você? Você acha positivo? Que algum dia você acha que você vai poder visitar o Brasil para divulgar a sua poesia? Um dos meus objetivos é ir por uma temporada longa. 2 meses para mim já é bom, porque eu, como professor, não tenho mais oportunidades, mas se eu conseguisse 8 semanas seguidas a viajar para o Brasil, o meu objetivo seria conhecer a cultura local, não é? Viajar mesmo em transportes públicos o mais possível e parar nas cidades ou nas regiões que já que eu tivesse já estipulado, e deixar também um improviso, que eu gosto muito disso em viagem, de deixar as coisas acontecer, mas tendo já algumas marcações, obviamente, algumas possibilidades de apresentar o meu livro em escolas, tal como tenho feito aqui em Portugal, ou em centros culturais, porque o livro é muito plástico, pode até ser apresentado numa galeria de arte. Eu sei que as galerias de arte estão numa profunda crise aí no Brasil, pelo menos é isso que eu tenho sentido de pessoas com quem eu tenho falado, e obviamente que em livrarias e em bibliotecas isso é mais do que, do que provável acontecer. Mas para esta viagem acontecer, eu preciso do apoio de um conjunto muito grande de pessoas na, na pré-venda do livro, da segunda edição, e possivelmente também de um crowdfunding, não é? Um financiamento coletivo, que me permita depois também poder pagar as despesas todas de alojamento, alimentação, as viagens todas e todas as despesas que estão incluídas. Isto é uma pequena loucura em que eu me meti já há uns anos, este meu primeiro livro. Não conheço ninguém que esteja a fazer o mesmo aqui em Portugal. No Brasil eu tenho a notícia de um poeta que já vendeu 10 mil exemplares do seu primeiro livro de poesia. Creio que era o primeiro, não tenho a certeza. E é inspirador, sem dúvida. Eu acredito muito também no poder do sonho, dos sonhos nos conduzirem, de nós termos essa ambição de, não só pela parte material, mas de fazer o que nunca foi feito, de inspirar imensa gente à nossa volta. E em relação à poesia do Brasil, é desta forma, mais ou menos aleatória, que eu tenho tomado contacto com poetas brasileiros, mais os contemporâneos, obviamente, pessoas que eu troco ao enviar o meu livro, a edição digital. Muitas vezes recebo também alguns PDFs, alguns e-books de livros de poesia e de contos e de prosa e de romance, e sempre que possível eu dou o meu feedback e estabeleço ali uma ligação. A poesia no Brasil é muito dispersa, os temas são imensos. Eu não consigo encontrar ainda uma unidade na poesia contemporânea, se bem que podemos falar em unidade. Tenho feito um trabalho de leitura até mesmo da poesia mais clássica brasileira, digamos assim. Um trabalho retrospectivo, ando a ler bastantes antologias, ando a ler autores menos conhecidos. Também tudo que eu apanho aqui na biblioteca eu vou, entre aspas, devorando. Gosto muito a primeira ligação que eu tive com o Brasil era através das telenovelas, quando em Portugal, há 30 e 40 anos, as primeiras telenovelas eram brasileiras, quase que exclusivamente brasileiras, quando eu era uma criança, e claro que aquele universo todo me ia fascinando, e eu gostava um dia de poder visitar, e a poesia podia ser essa ligação. Eu não queria estar a destacar nenhum autor. Neste momento estou a ler a obra completa
até tenho aqui ao lado, do Manuel de Barros, e é muito bom, sem dúvida que é fantástico. É uma edição também muito, muito cuidada, muito bem trabalhada, e isso enriquece, eu dou muito valor ao livro em si, ao toque, ao papel, ao design. O objeto físico pode dormir às vezes connosco no travesseiro, pode ir connosco numa viagem, e é nesse sentido que eu posso falar um pouco sobre a poesia do Brasil. Claro que há autores que eu admiro mais, outros que ainda estou a descobrir, e a fazer amizades também. Mas claro que as amizades à distância, através de um computador ou de um dispositivo móvel, nunca são as mesmas do que nós bebemos um shopzinho, não é? E conhecermos cara a cara é completamente diferente. E é um dos meus sonhos de criança. No meu imaginário, o Brasil é um dos países mais bonitos do mundo, devido à sua natureza luxuriante e ao calor das pessoas. E eu gostava muito de viver. Eu também sou estudante de cultura, gostava muito de, de vibrar com todas essas emoções do dia a dia brasileiro. É um prazer para a gente também estar falando com você, né? Quem Você sabe que sul também, aqui no Brasil. E eu queria falar até sobre isso, que eu pesquisei um pouco sobre Portugal, né? E eu acabei descobrindo que tem uma região em Portugal que é Alentejo, que várias expressões que a gente usa aqui no Brasil que vieram de Portugal. Tipo, apressado come cru, essas coisas que a gente fala aqui. Nadador morreu na beira da praia. Muitas coisas que se falam, né? Vieram tirar o cavalinho da chuva, vieram dessa região. Eu queria até te perguntar se você tem alguma poesia que é inspirada nessa região, se você costuma ir nessa região de Alentejo. Gosto muito. Agora, nesta altura do ano, na primavera, os campos estão lindíssimos, são planícies de perder de vista. É bom levar um carro, de autocarro é mais limitado. É poesia mesmo visual, autêntica, as cores todas, as matizes. É uma região com uma cultura ancestral, não é? Tem milhares de anos, apesar de Portugal só ter 900, mas já está ocupada há milhares de anos. É riquíssima em história e em património. E os vinhos, é excelente a gente ir diretamente conhecer os produtores, as pessoas recebem-nos muito bem e é uma viagem de sonho. Claro que depois na linguística há imensas expressões de imigrantes portugueses que foram para o Brasil que deixaram aí depois todo esse modo de viver, se expressa nas palavras e nas expressões, e eu acho que isso só enriquece. Por acaso eu sou do norte de Portugal, nasci no Porto e sou de Guimarães, à volta do Porto, a 30 e poucos quilómetros. E é bastante longe do Alentejo, mas lembro-me com 18 anos, a primeira viagem que eu fiz sozinho com o meu dinheiro foi passar uns dias no Alentejo, a conhecer tudo isto que acabei de referenciar, e gostei imenso. E também em Portugal se fala mirandês, né? Eu pesquisei. Não tem uma região que não fala português, fala mirandês, que é uma outra língua. Eu já estive no próprio Que Miranda. nós falamos português, senão não iríamos entender. É um dialeto que infelizmente está a perder os falantes. É no norte, mais a norte é em Trás-os-Montes, uma região chamada Miranda do Douro, que é já na fronteira com Espanha, no Rio Douro, e esse dialeto é fantástico, é lindíssimo ouvir as canções e as lenga-lingas, e mesmo ir lá mesmo visitar e ouvir as pessoas a falarem mirandês. É muito bonito. Aí sim, é 200 e poucos quilómetros do Porto, já é mais fácil a gente dar um pulinho a Miranda. Claro, mesmo ao chegarmos lá, todas as placas das estradas têm os nomes das terras em mirandês, e nós primeiro começámos a estranhar e aos poucos começámos a ir
construindo o nosso próprio vocabulário em mirandês. É muito, muito engraçado. Tá. O Luiz está falando, acho que vamos ter que remarcar. Realmente, eu acho que vai ter que remarcar mesmo, porque toda vez que eu clico está aparecendo que já tem 3, né, e você não está online. Então, assim que encerrar a live, a gente pode fazer a sua live, se for possível hoje ainda. Tá? A gente faz separado, então. Tá bom? Se não tiver problema. Então, aí agora eu vou perguntar e depois a gente volta para você falar mais das suas poesias, tá, o Pedro? Mas aí a gente vai fazer algumas perguntas agora para o Tetsu, que ele é meu amigo já de anos, assim, a gente já fez peça junto, que nós somos atores, além das nossas outras profissões, somos atores. E aí, no caso, ele tem esse livro, o Personagem de Mim, né, que é o que você mostrou aí. E esse livro aqui ele me deu em 2018, que é o Cidade de Deus, que nós fizemos um projeto em uma escola aqui no Rio de Janeiro e apresentamos a peça Megera Domada. E no final ele me deu esse livro autografado. Aí eu vou dar um espaço para ele falar sobre esses 2 livros. Pode ficar à vontade. Então, eu anotei algumas poesias, me mandou esse outro também por e-mail. Mas fica à vontade para falar sobre o Cidade de Deus e sobre esse outro livro que você me mandou por e-mail. Ah, graças. Então, Verônica, esse livro, Cidade de Deus, foi um projeto da FLUP, né, que é a maior festa literária do planeta atualmente, né, e é feita no Brasil, né, era pelo Écio Salles, que faleceu, e continua sendo pelo Júlio Ludemir, e esse projeto da FLUP, ela incentiva a leitura, é muito bacana, e esse processo desse livro foram com autores que desenhavam, né, e faziam quadrinhos. Então, foi muito legal porque era contar a história da Cidade de Deus por meio de narradores vivos da própria Cidade de Deus. Então a gente percorria vários lugares da periferia do Rio de Janeiro e a gente tinha contato com essas pessoas e colhia as histórias e tal, e depois transformava, né, nessa narrativa ilustrada, nessa novela gráfica. Então foi um processo muito enriquecedor no sentido cultural de ver o Rio de Janeiro profundo, assim, né, que as pessoas às vezes conhecem do cartão postal Zona Sul e não tem ideia de cada periferia, como é rica, como as pessoas que vivem lá, como é bonita essa. Isso, e tem as cartas. Eu fiz uma história que era uma pessoa do Rio, né, que estava tocando cartas com uma tia do Nordeste. E é até inspirado numa personagem real. E aí até eu queria comentar que o Nordeste, na minha vida, assim, foi um ano sabático que eu conheci o Nordeste, né? E eu comecei isso abriu assim, o segundo livro em diante foi tudo por causa dessa, sei lá, iluminação. No sentido de que eu vi um outro Brasil que eu não conhecia, né? E isso me inspirou muito, assim, as pessoas do Nordeste e tal. Então, aí já falando do personagem de mim mesmo, ele é uma coisa, tá catalogado como espiritual. Eu nem tinha essa leitura, agora eu tenho, assim, mas há um tempo atrás não tinha. E ao mesmo tempo, ele é um livro que ele relata coisas que eu vejo que é tudo um encontro, que eu vi o Pedro Vale falando também, né? Por exemplo, eu antes né, de ser ator, eu já buscava uma coisa de autoconhecimento, mas meio que inconsciente, sendo atleta, alguma coisa assim. Depois fui caminhando para a coisa das artes, das expressões, né? Mas eu sempre, além disso, eu vejo que era sempre uma busca espiritual. Então eu vejo que cada vez mais esse personagem de mim mesmo tem esse cunho de incentivar, não incentivar, mas assim mostrar o quanto que é legal essa viagem interior, né? E aí toda a poesia, ou até a prosa e algumas crônicas que tem, eu comecei esses dias a reler e ver que ele passa por essa linha de autoconhecimento. Então, como é que eu digo? Não é uma coisa planejada, realmente não é. Mas eu vejo que é uma coisa que acabou acontecendo. E eu vejo que, de repente, se eu escrevesse hoje, ia ser outra pessoa. Tanto que o primeiro livro, cada capítulo, ele tem o nome da idade que eu tinha quando escrevi. E o primeiro livro, na verdade, é uma compilação de redações. E aí onde é que entra a coisa da educação infantil, né? Que a gente já trabalhou também, como você citou, numa escola, né, fazendo a peça Megera Indomada e projetos educacionais, porque a criança é tudo, gente. Então, eu vejo que se, quando eu era criança, não tivesse sido incentivado, tanto, né, por pessoas que estivessem perto e me incentivando, eu, de repente, não teria essa noção de que é importante a gente relatar
sabe? A nossa visão de mundo. Não eu, mas todas as crianças, né? E assim eu vejo o quanto que é importante, o quanto que a infância é preciosa e a nossa criança interior jamais pode morrer. E a gente tem sempre que incentivar essa alegria no mundo, porque é um dos frutos do espírito mais importantes, né? O amor, a alegria. Então eu vejo que tudo é uma coisa, né? Já falam assim, é meio clichê, não existe coincidência. Mas cada vez mais eu vejo que essa máxima é real, entendeu? Assim, e aí eu acho legal essa construção de tijolinho em tijolinho de poesia que vai levando a um relato que é quase orgânico, assim. Eu ficava essa coisa, não é obsessiva, mas é quase que um ritual artístico de querer registrar coisas da vida, sabe? Coisas impalpáveis. Se bem que hoje a gente faz isso até uma live, é um registro de uma ausência, de uma presença de uma ausência, porque daqui a pouco a gente não está mais aqui e o vídeo está lá, né? Então o presente é só agora. Então tudo isso é um relato, eu vejo que é uma forma de expressar uma coisa tênue que não se pode captar, mas que ao mesmo tempo a poesia faz isso, né? De registrar um momento que eu sei que se eu não escrevesse hoje eu já não penso. Era um registro, eu acho. Porque se eu escrever hoje eu já sou outra pessoa, cada momento a gente é outra pessoa, isso é maravilhoso. A gente não se acreditar na persona, sabe? Na personalidade que dizem, você é assim, porque o horóscopo está assim. Na verdade, você é o que você se propõe a ser. Simplesmente você vai, né, você vai se conhecendo e isso é maravilhoso. E não pode achar que você não tem importância. Você é a pessoa, talvez a pessoa mais importante da você e ao mesmo tempo todos, o coletivo, né? Pensar que você, quando você faz uma coisa boa, você está pegando um conhecimento que já existe lá no eu superior. E quando você, de repente, se sente assim abalado, você está saindo do caminho da única obrigação nesse mundo que eu acredito que é a gente ser feliz. Então, se alguma coisa não leva aí para a felicidade, está errado. Só existe a felicidade e o caos. E agora eu vejo quanto é importante a gente orientar as nossas crianças a buscarem felicidade, né? Sei lá, é uma coisa... O personagem de mim mesmo, que não é isso, não? Você fala um pouco da sua infância, né? Que eu li, e tem um bilhetinho que você faz para sua mãe. Tem até a foto, eu sei. Como que foi para você essas experiências? 8 de maio de 88, um bilhetinho que você... Esses relatos são reais, assim, da época que você lembrava, né, da sua Sim, mãe? exatamente. Era aquelas folhinhas que até eu tenho guardado numa pastinha, é, que em vez de jogar fora, né, isso foi só em 2002 que eu decidi pegar essas folhinhas, essas coisas e dizer, não, eu não posso jogar fora isso, eu tenho que de alguma forma registrar, porque era aquela criança com aquela idade que estava pensando assim, então eu me via por fora daquele personagem e via, gente, isso é o relato de uma criança. Isso é muito legal porque é uma criança falando o que ela pensava. Então eu não mudei nada e simplesmente fui compilando isso. E é engraçado porque... Vou até ler, ó. Bilhetinho, mãe. A cada dia que passa, te fazes mais jovem, mais experiente. Mamãe, te amo. Ketsui, mamãe, amor sem fim, sem fim, sem fim. Tchau. É fofo, Exatamente. a gente nem lembra mais, né? Se eu for Não, pegar bilhetinho. E aí é uma coisa bem. Até eu tenho um coração aqui, por acaso, a gente falando nisso, aqui embaixo mesmo tem o coraçãozinho desses. Aqui, ó, que tá guardado até hoje, pra não dizer que é mentira. E esse aqui até tem coisa que a minha mãe guardou, porque sabe como é que é, e ela depois deixou, passou pra mim. Eu fico aqui, e é coisas, é bilhetinhos, e é coisinhas de criança que eu guardo como que um relicário, né? E ao mesmo tempo eu vejo que isso foi matéria-prima para. Olha, é tudo coisa antiga aqui, tem até as datas. É matéria-prima para essa coisa de querer congelar o tempo, né? Não falando de mim, mas falando desse amor que toda criança tem pela mãe, né? Porque depois nos outros capítulos, na verdade nos outros volumes, já começa também aquela coisa de toda a tempestade na adolescência, de como que a gente vê e revê o mundo e aquela coisa da... Tem o complexo de Édipo, tem a coisa da psicanálise do filho matar o pai, então tem todas essas relações que vão se transformando. E é meio que um registro de cada época, assim, sabe? Não é uma coisa obsessiva, mas de certa forma tem aquela coisa que relata o crescimento de um personagem, sabe? E nessa parte aí é engraçado, meio gosto muito bonito também, porque eu revisito esse sentimento e que toda criança tá, Da sua né? Aquele... professora da época. Tinha muitas coisas que eu anotei aqui, engraçadas e fofas, era, gente.
de ler no É um livro. momento que dá sempre para visitar quando eu estou me sentindo meio triste, eu vou lá e visito esse local. A gente se teletransporta para esse momento feliz e onde tudo era mágico, sabe? E é isso. As coisas são mágicas, né? Que a gente às vezes pelas coisas que a gente passa na vida no momento, a gente não enxerga esse céu límpido por trás das nuvens pesadas que se aparentam, se apresentam, né? E o sol sempre está ali brilhando, né? É a poesia, né? Então, são os poetas aí presentes. Eu vou pedir o Pedro para ler então as poesias que ele quer ler, que ele já pediu para ler. Então fica à vontade agora para ler suas poesias para gente. Eu até anotei aqui, mas fica à vontade para ler, tá bom? Obrigado, gostei muito do poema do Tetsu quando era mais pequeno, está muito giro. Eu escolhi, Obrigado. eu escolhi dois poemas pequeninos e um deles tem a ver com criança, que estava agora o Tetsu também a referir. É um poema que eu dedico às crianças. Chama-se Infantil Literatura. Estou quase a encontrá-lo. E diz assim: doce criança que cospes no banho e trepas da risada mercantil à felicidade bruta. Ris do imperador e murmurejas ao herói moleza pingada. Pontapeias o pecado e teces na morte uma força brincalhona. Saltas distraída pelo tabuleiro mágico, inventas a poça inteligente, a insatisfeita rede, e desdenhas no silêncio patado, simbólica traição. De quem tão tecida lentidão, foges tu, ó criança doce. Ai, que lindo. Muito fofo também. E nós também somos crianças, não são só as crianças. Para quem não sabe, eu também trabalho com crianças autistas numa Claro, escola, só a gente já apoia educação especial aqui no Rio de Janeiro. fantástico. E eu fico muito feliz, é um trabalho assim muito gratificante também. Lidar com os especiais assim é gratificante para a gente ver eles evoluírem, falarem às vezes que não falam. É bem gratificante, assim, bem emocionante trabalhar com eles na educação infantil. Então já temos algo em comum também, Verónica, É. além da poesia e da literatura. O segundo poema, porque estamos no início da primavera aqui na Europa, não aí no Brasil, não é? É um poema em título que eu escrevi quando estava em Itália em 2017, em Roma, uma cidade que eu gostei muito de conhecer, e diz assim: eu posso mostrar primeiro, eu acho que não vai dar para ver muito bem, mas tem a forma de uma ave que eu não vou dizer qual é ainda. É difícil mostrar, porque os poemas aparecem ao contrário e as imagens. Tal qual a iniciática prima andorinha, assim desce a brisa noturna na Piazza de Espanha, fresca, bela e útil. Benvenuta. É uma saudação à primavera e aqui fala em beleza, nesta última parte, e eu queria agora passar para um poema mais comprido um bocadinho, que é um dos melhores livros de poesia que eu li recentemente. É um livro que eu estou ainda a descobrir, já li várias vezes, mas precisa de muitas leituras. É de um poeta que eu prefiro como romancista até, o Roberto Bolanho, vocês devem conhecer. Ele é chileno, mas viveu a maior parte da vida na Europa e viajou bastante. Morreu muito novo, com 50 e poucos anos, mas deixou uma obra riquíssima. E eu selecionei aqui um poema que se chama precisamente Beleza, em só um minuto. Não, chama-se As Pulsações do Teu Coração.
e faz parte do livro Poemas Perdidos, que foi uma recolha que o Carlos Vaz Marques fez na editorial Quetzal, aqui em Portugal. Posso mostrar a capa. É com uma ilustração do Roberto Bolanho. Que legal. As pulsações do teu coração. A beleza. Tema de composição. Uma rapariga abre os olhos, levanta-se, abre a janela, sai para o pátio. No pátio há ervas e orvalho e lixo. Há pneus furados, corroídos por ácidos, esqueletos de bicicletas, grandes trancas apodrecidas pelo chão. A beleza. Tema de composição. A rapariga sai do escuro para o pátio, avança 3 ou 5 passos em direção à cerca. Levanta os braços, um calafrio sacode-a. Junta as sobrancelhas num gesto de desagrado. Passa as costas da mão pela cara, regressa à casa. A beleza. Tema para uma faixa. Um pedaço de algo iluminado por uma coisa parecida com luz, mas que não é luz. Algo parecido com cinzento. Sempre que o cinzento fosse luz, ou que ou que pudéssemos organizar em blocos o granito e a serapilheira. Tema de composição. A beleza. Um momento bucólico. Toda a desordem é coada por uma fissura chamada rapariga. Há nela 2 ou 3 coisas, 2 ou 3 ilhas, negociáveis, mas não a razão ou o desencanto. Apesar de todos os inconvenientes, uma paisagem sólida. A rapariga põe água na chaleira, liga o gás, põe a chaleira a aquecer, senta-se numa cadeira de palha e, enquanto espera, talvez pense na luz que se move, ganhando e perdendo tijolos. A beleza não há de suspirar, quererá ver tudo, mas os presentes e a paciência são para ela inevitável ravina. Tema. Espaço onde os olhos lutam. Espaço, palavra, onde os olhos impõem a sua vontade. A rapariga sai para o pátio. A rapariga toma chá. A rapariga procura os torrões de açúcar. Naquele espelho procura as colinas com crostas de bosques verdes, escuros, os mais distantes, quase azuis. Tema de composição: o oxigênio. Prepara as suas serapilheiras. Senta-se. Há rochas redondas como penicos. Toma chá. Enxagua a chávena num lavatório de porcelana que está sobre uma banqueta de madeira tosca. Bebe água. Depois bebe chá. Olha para longe. Nuvens. Perto dela emerge o esqueleto de uma bicicleta. Oxidado, mas de quadrado ainda firme. Tema de uma bicicleta que é a beleza e não a morte. Não há mãe selvagem, a morte, correndo pelas ruas do sonho, simplesmente por já não haver mais nada para fazer. Não há quem bate à porta da cabana abandonada. A rapariga bebe chá, lava o copo do lavatório, despeja água no pátio. Depois, entra em casa e, passado um instante, sai com um casaco de lã sobre as costas. Como uma santa, atravessa a cerca e começa a diluir-se entre os abrolhos e a erva alta. É esse o tema da composição. A beleza aparece, perde-se, reaparece, perde-se,
volta a aparecer, dilui-se. Por fim, ouves apenas as pulsações de um poço, que é o teu coração. Que lindo. Parabéns. É a poesia completa do Roberto Bolanho. Entendo imenso. Eu sei que tem no Brasil esta edição. E também por a Universidade Desconhecida, que a maior parte dos textos pertence a essa obra que está editada aí no Brasil. E tem, na internet tem o PDF gratuito também. A Universidade... eu vou só conferir. A Universidade Desconhecida. Recomendo imenso. Universidade Desconhecida. Gostei, muito legal essas poesias, né? E o Tetsu preparou algum poema pra gente? Uma coisa pra ler? Eu anotei aqui. Então, agora eu peguei um aleatório, porque esse eu acho que eu não li ainda, e é do Animal que se Maquia, personagem de mim mesmo 3, e ele chama 8 de 12 de 2017. 8 de 12 de 17. 1. Eu me lembro como era grande o espaço de uma coisa sempre do mesmo jeito, e isso é estranho, como o cheiro e pontual, como a fome e a fissura batem da mesma forma. Toda vez que eu quero comer, mas o tesão, eu preferi evitar. Será que devo? Será que devo reprimir uma explosão? O que perco calorias? Ou então o que faço é sonhar acordado? Não, eu me lembro. Eu preferia não saber algumas coisas para não haver essa interrupção que às vezes falha as hélices do meu helicóptero e eu caio. Como cair pode ser bom? Uma coisa boa deveria levar-nos, você não acha? 2. Eu percebo que às vezes eu prefiro preferir do que deixar solto. Deixar solto é um espírito encarnado, é deixar fluir o que vier, dá medo, mas é viço, é novo porque eu mesmo me surpreendo com o que eu faço nessas horas. Será que algo mais pensa além da cabeça? Claro que sim, meu corpo, minhas mãos querem me dizer o que querem, que eu saiba por elas. Mas isso é muito doido, saber que habita em mim que habita em nós um outro corpo. Corpos são vários, é corpo, corre, que se não anoitece aqui fora e nós não chega a lugar nenhum, eu percebo. E já fiz isso, agora quero tomar as rédeas pelo simples fato de querer ser normal igual ao meu vizinho. Os outros dentro de mim não querem, alvoroçam-me. 3. Eu vou no passado, dane-se o futuro, às vezes penso. O futuro nunca chega mesmo? Já chegou, já chegou, Carolina, acorda. Sai da janela que está chovendo, sua triste. Então você esperou? Tinha que correr atrás. Eu vou, quer vir comigo? Não, ele não me perguntou. Eu deveria insistir que ele ficasse ou não, perguntar se eu poderia ir junto, mas nós não queria. Eu sim, mas os outros querem futuro. Outro futuro seguro. Se é que existe. Se existe, corre. Pois ele já chegou. Eu vou pegar esse bonde. Sozinho. Sozinho? Óleo. Óleo. Ao redor, tudo branco. E eu, um ponto sozinho, solito no mundo, apavorante, sem você no meu passado. É um que estava aqui aleatório. Eu também eu sei que você fazia performance, né? Já vi você fazendo performance no centro do Rio, no Catete. Fala um pouquinho sobre isso também. E você falou que você é roteirista de cinema. Foi em qual filme? Assim? Então, é verdade. Pois é, essa questão por exemplo, quando eu estava no Sul, né, eu sempre, o cinema era uma paixão, né? Então eu me lembro que eu trabalhava com edição de vídeo, né, numa agência de publicidade, aí depois com direção de arte, mas eu sempre ficava com esse olho no cinema. E aí a questão de quando eu vim para o Rio, foi mais essa questão de estudar cinema e teatro, né, que era um sonho que parecia distante, mas quando aconteceu uma mudança radical, assim, essas mudanças que a gente acha que vai morrer, e aí, na verdade, perdas de pessoas, e a gente vai superando esse luto, foi o que aconteceu comigo, né? O meu pai tinha falecido, e eu pensei, poxa, agora eu não adianta ficar aqui nessa cidade se eu posso ir em busca do meu sonho, porque o Augusto Cury uma vez, aqui mesmo no Rio, no futuro, né? Depois de eu ter vindo para o Rio, ele falou, você é um vendedor de sonhos.
E eu acreditei nisso. Então eu não podia barrar o meu projeto de querer fazer isso. E eu vi que roteirista era uma coisa que eu já brincava com aquelas câmerazinhas sabe, na adolescência eu já fazia isso sem saber, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, a máxima glauberiana. E eu fazia isso e eu quis saber. E aí quando eu estudei o roteiro, a Ilô Perissé, não sei se você chegou a conhecer, que foi minha madrinha, ela é prima da Lolo, que é atriz. Ela é uma cineasta. Então, quando ela viu aquelas minhas performances que eu fazia Samantha Katz, que foi inspirada nas músicas da Fátima Guedes, que é uma cantora, né, de MPB brasileira, que é uma coisa de dor de amor, que me tocava muito. E aí eu remeto novamente àquela coisa do complexo de Édipo, porque eu via as histórias como se fosse a minha mãe, e de certa forma eu sentia uma admiração por aquela mulher que passava aquelas histórias românticas, né? E eu estou misturando tudo porque assim, a minha mãe mesmo, antes de ser de uma religião aí, ela escrevia poesias meio eróticas, depois ela rasgou tudo porque achava que era pecado e ia pro inferno. Então, mas eu tinha ainda essa admiração por essa mulher transgressora que era minha mãe quando jovem, que até todas essas coisas de jovem, assim, do hippie dos anos 80, ela já fez. E é maravilhoso, eu tinha encantamento por isso. Embora isso ficou no passado, depois que, né, e ela é feliz como ela quer ser hoje, mas eu admirava essa personagem, que era aquela mulher super libertária. Então isso me fez fazer performance começando por essa Samantha, que era esse lado, esse alter ego que eu descobri em mim. E que a Elô, minha madrinha, me incentivou, tanto que ela, por ser cineasta, ela me contemplou, me permitiu pegar esse roteiro que eu já fazia no teatro, de performance da Samantha, e fazer um curta-metragem, né, que até está no YouTube, chama Uma Metáfora, e que é essa performance. Então começou por aí essa coisa de performar. Mas só que não tem depois só a história da Samantha, depois foi outras questões sobre a morte e tal, né? Mas a performance começou aí na minha vida, querendo expressar essa mulher que estava presa dentro de mim, sabe? E que a Sarah Wagner, que é estudiosa de gênero, ela fala, então, hoje tem a questão trans e tal. Eu me identifico como uma pessoa não binária porque o masculino não me contempla completamente. Mas ao mesmo tempo, não é uma coisa de querer, eu não sou um trans, uma trans, mulher trans. Porque na verdade eu simplesmente gosto de ser fluido nos gêneros. Acho que a gente não tem que se limitar, né, a um padrão que é imposto. Então eu falo isso por quê? Porque as minhas performances ultimamente elas questionam isso, né, o lugar, a construção do feminino, do masculino, a performance, eu estou performando com batom, então isso já é uma performance que é um signo feminino. Então essas questões que limitam, né, às vezes eu quero usar um signo feminino e masculino, isso não vai mudar, né, a questão do que a pessoa quer expressar, não vai mudar o que ela é por dentro. Então o que a gente é por dentro, cada um deveria ser respeitado pelo que é por dentro. E às vezes por causa de signos, as pessoas se equivocam e querem manter um padrão. Mas tudo é construído. Então a performance minha ultimamente tem questionado essa questão do gênero, né? E para a gente refletir que o gênero é só uma construção. As tribos e civilizações milenares mais antigas tinham muito mais, como a natureza em geral, muito mais complexidade do que simplesmente o binário, né? O masculino e feminino. A natureza é toda fluida, é toda... Então eu acho muito pobre da nossa civilização ocidental, principalmente, né, querer limitar um padrãozinho. Então, cada um é livre para expressar, e a performance é linda, porque a gente pode expressar várias coisas, né? É isso. Tem algum amigo especial que te incentivou a escrever para você no começo, assim, como que foi? Foi seu pai no começo? Foi algum amigo? Ótima pergunta. O meu pai me incentivou a desenhar. Me lembro. Agora, escrever, eu não posso esquecer, quando eu estava lá no Sul ainda, um poeta chamado Enzo Potel, que foi uma primeira oficina de poesia experimental, poesia que eu fiz, e aí ele me apresentou a Bradailda Hilst, que é uma poeta, né, gaúcha, que já morreu aqui do Brasil, incrível, e aí também teve uma professora que é uma poeta, uma poeta, Thelma Scherer, do Rio Grande do Sul, e através do SESC eu tive contato com uma oficina dela e isso me instigou bastante. Então eu posso dizer que essa oficina de poesia lá atrás me incentivou muito. E depois, aqui no Rio, até eu posso citar o Equipe Pimenta, uma galera muito da academia mesmo, de letras, muito interessante, que fazia um projeto de poesia experimental lá no Centro Cultural Hélio Oiticica. Então isso me incentivou. E a FLUP também, a FLUP, que é esse festival literário. Não posso negar isso, muito grato, porque eles disseram, puxa essas histórias, eu queria botar uma coisa bonitinha, certinha, falaram, não, a tua vivência, dói aí, bota o que dói, bota a tua vivência, fala sobre as questões mais delicadas que eu não queria falar,
é como se fosse uma terapia. Assim, ele falou, essa questão que tu quer falar, de repente tem outras pessoas que se identificam, universal. Não pensa que a tua história é só a tua história. E aí eu comecei a seguir esse conteúdo. O Júlio Ludemir foi uma pessoa que me falou isso. Aí eu fiquei com medo e depois eu soltei. E no caso, Pedro, o que dá mais prazer para você no processo de escrita? O que você gosta mais, assim, na sua escrita? Você acha que é melhor? É difícil dizer, mas talvez eu escreva em tudo que apanho à mão. Apesar de muitas vezes ter cadernos e caneta na bolsa, eu prefiro tirar um papelinho qualquer quando tenho assim um poema e vou juntando esses papéis e acho piada fazer a escrita de uma forma descontraída. Não demasiado cerebral, porque já é assim o meu pensamento, e entre o pensamento e a escrita é um abismo enorme, não é? Então, entre o que a gente vai depois pensar que vai escrever e o que sai, eu não gosto muito da escrita demasiado pensada, gosto que seja sentida acima de tudo, que venha de dentro de nós. E é isso que me dá prazer, é em qualquer momento, por exemplo, acontece algo muito negativo numa minha saída à noite, por exemplo, alguma coisa, e eu transformo isso em algo belo através da escrita. Por exemplo, acontece uma situação de viagem em que eu estou extremamente aborrecido, estou há 4 horas dentro de um transporte e estou muito aborrecido, e eu vou canalizar isso para, de forma poética, se sentir esse impulso. E depois é não levar demasiado a sério a questão da publicação, a questão de ser poeta, a questão de todos os chavões que estão à volta deste universo, é sermos fiéis aos nossos princípios e quereres atingir um determinado objetivo e estar aberto sempre a tudo aquilo que o universo nos traz para aprendermos e para atingirmos esse crescimento espiritual que o Tetsu já estava a falar hoje. E a escrita para mim é como às vezes é uma terapia também, mas acima de tudo é uma escrita descontraída. Mas depois, claro que é descontraída para mim, mas para quem ler, para quem está a ler pode não ser. Isso já é outro processo que eu não me responsabilizo. A partir do momento em que o livro sai, os poemas já não são nossos, são de toda a gente, e aí já começa outro processo completamente diferente. E eu nunca procuro explicar os poemas, procuro contextualizar, porque acho que ajuda muita gente, mas o mínimo possível, e faço disto uma aventura quase lúdica, mas sempre com um sentido de missão, de estar a espalhar uma determinada energia boa para o universo e poder receber ao mesmo tempo de volta essa mesma energia. Tem algum poema que hoje faz todo sentido, assim? Você acha que esse poema se destaca de todos os que você já escreveu e por quê, né? Que esse poema você sempre se lembra dele, não sei, traz na sua memória alguma coisa da sua infância, não sei. Tem algum? Ih, travou. Ah, é pro Pedro e a imagem parou. Ou é pra mim? Ele caiu. Essa pergunta serve pra mim, será? É, agora caiu a live, mas pode responder, que a Ai, gente já está conversando. então já que tá acabando, eu vou até aproveitar para mandar um beijo para minha irmã Simone, que está lá no sítio Blumenau, e que ela é uma protetora dos animais maravilhosa. E eu falo isso não para os outros levarem animais para ela, porque ela já tem, faz mais do que pode, muito mais, mas assim, porque eu digo, eu também me sinto protetor dos animais, mas o que eu faço, eu acho que comparando com ela não é nada, sabe? É um tema que eu, até falando sobre isso, os animais sempre foram um tema recorrente na minha poesia, porque a gente é um animal humano e eles são animais bichos. E o homem se acha demais, na verdade, eles são seres sencientes, merecem todo o respeito e infelizmente hoje em dia os animais não são muito respeitados, né? Então eu queria falar isso e falar que esse quadro aqui é do Lomaritaka, que está aqui, que também está lançando o livro.
e poesia, e eu estou falando assim porque, não querendo me vangloriar, mas ele fala, que a gente falando sobre essa coisa da arte educação, da coisa espiritual, e ele mesmo fala que essa coisa de a gente de ser um agitador cultural, assim como você é, isso incentivou ele a querer escrever, mesmo não sendo dessa área, veio da mecânica e agora escreve. Então eu sou obrigado a falar, porque esse quadro aqui é uma coisa da arte e essa coisa mágica de deixar fluir, porque o Pedro também estava falando, né? Sobre essa coisa. Então eu vou falar sobre um programa hoje que tudo que a gente está falando, de repente ele está ali embaixo, naquele livro rosinha que eu não estou achando, que é o Vida Longas Corajosas, que é o personagem do mesmo 4. Se o Marcelo achar aqui, senão eu vou ler outro, porque tem tudo a ver com a infância, essa coisa do universo, que não é questão de, obrigado, de ser místico, mas é uma coisa que realmente as energias são tudo, né? Assim, é tipo você que a gente, amigos não se fazem, se reconhecem. Desde que eu reconheci você, a gente já ficou amigo. É incrível, isso é uma coisa de alma. Então eu vou ler isso aqui. Muita gente morre sem fazer o que queria. Meia culpa a eles. Muitas pessoas, desalentados, não aproveitam seu tempo livre. As minhas tardes são intermináveis. As minhas tardes eram. Tá eu jogada na lama, vou fazendo bola de areia que o papai ensinou. Como fome de praia, a fome que dá, mas coloco de volta o peixinho na água. Beta precisa oxigenar, eu diria. Não sabia. Peixe de água doce, sereia. Criança levada pela d'água, travessa. Então esse poema. E aí falando sobre a questão da infância, só para terminar, lá no TikTok, eu e meu marido, o Marcelo Maritaca, a gente faz um vídeo com a nossa personagem Pepinha Pop, e é com esse nome Ted Pássaro vocês encontram lá, porque é a coisa mais assim de infantil que a gente faz é com essa nossa filha, mascote Peppa Pop, Pepinha Pop. É isso aí, gente. Eu tinha que falar isso porque a gente falando sobre criança tem tudo a ver. Tá bom. Você. Depois eu vou qualquer coisa. Não conectar ninguém, mas assim foi muito boa a live. Aí fala só se eu sempre pergunto no final, como que as pessoas podem encontrar o seu livro? Qual site, se elas podem acessar, chamar no Instagram, o livro ou peças, né? Que legal. Então, Verônica, esses livros da coleção Personagem de Mim Mesmo estão no Clube de Autores, né? Na internet, clubedeautores.com.br. Aí meu nome é meio complicado de lembrar, Tetsu Takita, mas se botar Personagem de Mim Mesmo, acho que vai aparecer. Então todos eles estão lá, mas também tem e-book. E o e-book pode ser até comigo direto, mesmo no Instagram, no inbox, né? E eu vou ter o maior prazer de que as pessoas adquiram para a gente poder conversar, e que a poesia também é como se estivesse na gaveta. Se eu não soltar ela para o mundo, o que adianta? Então eu quero ter mais leitores, entendeu?